Bom, nós estamos então chegando ao fim dessa parte introdutória do curso, que é uma espécie de colocação de contexto para vocês depois ouvirem as palestras das pessoas que vão tratar de problemas específicos. Hoje é a penúltima aula desse período e eu vou falar um pouco para vocês sobre as tendências da geopolítica mundial, para que vocês tenham uma noção do que está acontecendo no mundo, do que pode vir a acontecer no mundo, e que vai permitir a participação de vocês nas aulas sobre temas específicos com mais conhecimento de causa. Vou tentar ser bastante breve para a gente poder dialogar mais. Eu acho que a turma é muito grande, o diálogo fica prejudicado, principalmente se o tempo que sobra para conversar é muito pequeno. Então eu vou tentar ser o mais breve possível, ver se eu consigo terminar até umas 6h... Termina às 7 a aula, né? Até mais 6h15, aí a gente teria uns 45 minutos para conversar, tá? Bom, geopolítica é o estudo dos efeitos da geografia física e humana na política e nas relações internacionais. É um método que é utilizado pelos estudiosos da área de relações internacionais para tentar compreender os fenômenos e, se possível, explicar o que está acontecendo e, se for mais possível ainda, antecipar. E é uma prática muito frustrante, porque a geopolítica internacional ela depende muito de fatores absolutamente imprevisíveis, que podem ir desde um terremoto, um tsunami, até a eleição de uma pessoa despreparada para um cargo importante e que comete erros que causam repercussões muito grandes para o país que ela dirige e para os outros países, ou pode ser um atentado terrorista ou qualquer outro fator que não está dentro da previsibilidade razoável. Então, por mais que se façam exercícios para tentar antecipar o que vai acontecer, com muita frequência os estudiosos da geopolítica internacional se veem surpreendidos e têm que reformar as suas teorias e as suas previsões. Muito basicamente, sem precisar ir para o passado antigo, só para um período de tempo em que vocês mais ou menos conhecem, nós vínhamos vindo desde o fim da Segunda Guerra Mundial sob uma ordem bipolar, que foi capaz de levar o mundo em relativa estabilidade durante bem uns 50 anos. No fim da Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas vencedoras, havia dentre os aliados duas potências que eram antagônicas ideologicamente, mas que se aliaram para combater o nazifascismo, a União Soviética liderando uma dessas facções e os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França liderando a outra dessas alternativas, e eles conseguiram chegar a um acordo pelo qual cada um desses líderes teria a sua área de influência sobre o mundo e um não entraria na área de influência do outro. Basicamente, a União Soviética ficou com a Europa Oriental, os Estados Unidos ficaram com o Ocidente. É claro que o que eu estou fazendo aqui é uma super simplificação, porque é evidente que os países que pertenciam, faziam parte da Europa Oriental ou do Ocidente, tinham sua autonomia, tinham sua independência, não eram colônias e não eram simplesmente obedientes o tempo inteiro aos líderes dessas duas facções. Mas, de um modo geral, a coisa funcionava assim. E essa bipolaridade ela ficou mais estável ainda quando a União Soviética teve o poder de fazer bombas nucleares também. Porque até a União Soviética conseguir fazer a sua primeira bomba nuclear, o monopólio nuclear era dos Estados Unidos, o que dava uma vantagem comparativa em relação à União Soviética muito grande. Mas não demorou muito, a União Soviética conseguiu também fazer os seus artefatos nucleares, e aquilo fez com que um e outro passassem a perceber que era preciso conviver de alguma forma.
apesar de todo o seu antagonismo, porque a destruição de um implicaria quase necessariamente na destruição do outro. Embora tenha havido alguns momentos de grande tensão nessa ordem bipolar, a maior delas provavelmente 1962 em Cuba, quando a União Soviética tentou desarmar essa ordem bipolar, colocando mísseis nucleares numa região que era a região de influência dos Estados Unidos, a poucas centenas de quilômetros do território americano, e aquilo levou os Estados Unidos a ameaçarem deflagrar algum ataque ou ali em Cuba mesmo, ou em alguma área da região de influência da União Soviética. Apesar desses momentos de tensão, dos quais o principal foi esse em Cuba, a ordem bipolar vigiu com boa eficiência durante o período de 1945 até 1989, ou seja, 50 anos de relativa estabilidade na ordem internacional. Aí houve a queda do Muro de Berlim e, em seguida, o desfacelamento da União Soviética. Parecia que havíamos chegado a um momento em que havia uma mudança meio definitiva da ordem mundial e passaríamos a ter uma hegemonia total dos Estados Unidos. O consenso de Washington, como ficou conhecido, o modelo econômico de globalização e de capitalização em quase todos os países, esse modelo do consenso de Washington parecia ser algo que poderia perdurar durante outras 5 décadas, com uma hegemonia política, econômica, militar dos Estados Unidos. O auge desse período, a meu ver, foi a invasão do Kuwait, em 1991, que foi uma ação militar comandada pelos Estados Unidos, mas que contou com a aprovação e o apoio de dezenas de países, inclusive de países árabes. Vocês talvez saibam, só para relembrar, o Iraque invadiu o Kuwait e os Estados Unidos e a coalizão de países que o apoiaram resolveram expulsar os iraquianos de lá para garantir a independência do Kuwait. Embora a Rússia não tenha participado efetivamente como um dos membros da coalizão, nem ela nem a China impediram que essa ação fosse tomada com a aprovação da ONU e do Conselho de Segurança. O professor Pedro, na semana passada, contou para vocês, acho que até deu os números, quantas vezes houve o uso do poder de veto no Conselho de Segurança, ou pelos Estados Unidos, ou pela União Soviética, ou eventualmente pela China, para impedir que ações fossem tomadas porque o adversário ideológico não queria que elas fossem tomadas. No caso da invasão do Kuwait, isso não ocorreu. A Rússia, se eu não me engano, absteve-se de votar no Conselho de Segurança e a ação contra o Kuwait pôde ser realizada com o beneplácito da ONU, diferentemente do que aconteceu depois no Iraque. Mas esse período de hegemonia americana, que previa-se podia durar muito tempo, acabou durando apenas um pouco mais de uma década, porque logo veio um desses fatores imprevisíveis, que foi o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, movido pela Al-Qaeda e que atingiu o World Trade Center e o Pentágono, e foi aquele trauma que até hoje perdura nos Estados Unidos. O presidente George W. Bush, na época, resolveu retaliar, primeiro com uma ação no Afeganistão e depois com a super polêmica invasão do Iraque, que foi feita sem a concordância da Organização das Nações Unidas e que, aí sim era fácil prever o que viria a acontecer e aconteceu, acabou numa debacle para os Estados Unidos, que se viram enredados nas divergências internas do Iraque e acabaram se não sofrendo uma derrota militar tão grave quanto a do Vietnã, mas pelo menos uma derrota política sem a menor sombra de dúvida. E isso marca o declínio da hegemonia americana,
que depois se consolida com a crise financeira de 2008. O declínio se consolida com a crise financeira de 2008, em que os Estados Unidos e os seus aliados tiveram que abrir um pouco o espaço para as decisões que tomavam quase que unilateralmente, inclusive para países menos importantes na geopolítica, como o Brasil, por meio do grupo que ficou conhecido como G20. E aí nós vivemos esse momento um pouco indefinido, que é onde eu vou tentar entrar agora com um pouco mais de detalhe, com uma agravante que foi a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos 1 ano e meio atrás. Esse é outro incidente desses absolutamente fora do esquadro da maioria das pessoas, da maioria absoluta das pessoas. Na véspera das eleições de 2016, eu acho que, como já está mais ou menos comprovado, até pelo relato de pessoas que convivem com ele, nem o próprio Trump achava que era possível que ele viesse a ganhar. Pessoas que estiveram com ele no momento em que a vitória foi anunciada dizem que ele ficou absolutamente pálido, estupefato, porque não era esse, aparentemente, nem o objetivo dele. O objetivo dele era, como quase sempre na vida dele, ganhar destaque, espaço, fama, para depois fazer grandes negócios para ganhar muito dinheiro. Mas as coisas deram errado para todos, inclusive possivelmente para ele, e ele acabou sendo eleito presidente dos Estados Unidos. E está provocando essa balbúrdia que a gente vê atualmente. Falar um pouquinho do Trump, então. O Trump, em grande parte, é o que os chineses chamavam, durante a década de 60 e 70, de tigre de papel. Um tigre que não é capaz de fazer muita coisa, ele só assusta. Então, um cão que ladra, mas não morde, ou um gato que ruge. A maior parte das grandes ameaças que ele tem feito desde que chegou ao poder não se concretizaram e provavelmente não se concretizarão. Isso vocês já testemunharam, então não preciso ficar relembrando muito. Quem ouviu as declarações dele e quem leu os tweets dele sobre o que ele iria fazer com a Coreia do Norte, quando o presidente norte-coreano começou a fazer ameaças para os Estados Unidos, tinha a impressão de que ele iria realmente provocar um conflito nuclear ali na Ásia, porque quem está falando é o presidente dos Estados Unidos, não é supostamente não é uma pessoa irresponsável. E ele falava coisas do tipo: vamos fazer vocês voltarem à Idade da Pedra, se você me ameaçar mais uma vez, eu vou destruir completamente o seu país, e o meu botão nuclear é maior do que o seu botão nuclear, e coisas desse tipo. No entanto, poucas semanas depois, ele estava se encontrando com o presidente da Coreia do Norte, amigavelmente, elogiando, dizendo que é um ótimo rapaz, que é ótimo fazer negociação com ele. Então, não só nesse episódio, mas em outros, mesmo na parte de comércio, né, em que ele tem sido um pouco mais efetivo. Na verdade, não. Com a Coreia do Sul, ele fez também grandes ameaças e acabou recuando, e até hoje não implementou nenhuma das ameaças. Com a União Europeia, ele fala que vai fazer, mas no fundo não faz ou faz pouco. Com a China ele está fazendo alguma coisa, é o único adversário no comércio em que ele está efetivamente tomando algumas atitudes. Mas são atitudes que provocam tanto malefício para o americano, que ele já teve que prover subsídios da ordem de 12 bilhões de dólares, que não é pouco dinheiro, para os agricultores americanos que vão ser prejudicados pela diminuição de exportação de soja e outras commodities para a China em função da retaliação que os chineses estão prometendo fazer ou já estão fazendo às ações que o presidente Trump tomou de tarifação dos produtos chineses importados pelos Estados Unidos. Mesmo NAFTA, que ele
disse que ia renegociar completamente, que não ia mais aceitar as arbitrariedades feitas pelos mexicanos e pelos canadenses. Ao que parece, o México e os Estados Unidos, apesar do governo mexicano ser um governo novo, ser um governo ideologicamente contra os Estados Unidos e especificamente o Trump, parece que estão chegando perto de uma negociação favorável para os dois lados. E a OTAN, que ele disse que ia sair da OTAN, que a OTAN só iria contar com os Estados Unidos se os países membros, os outros, passassem a contribuir com mais dinheiro para a questão da defesa, também acabou não fazendo nada. É muito discurso e pouca ação nas ameaças mais graves. No entanto, há dois efeitos aí muito sérios no que o Trump tem feito na condição de presidente dos Estados Unidos. Um é que ele, de fato, tem feito os Estados Unidos deixar algumas organizações multilaterais ou tem desestabilizado ao ponto de quase imobilizar algumas das organizações multilaterais mais importantes do mundo. Por exemplo, ele saiu do Acordo Transpacífico, que o presidente Obama havia negociado. Ali não foi bem uma coisa do Trump. Muito provavelmente o acordo não seria aprovado pelo Senado americano, mesmo se a Hillary Clinton tivesse sido eleita. Havia uma oposição no Congresso americano ao TPP muito grande, mas ele, com o seu inconfundível e fenomenal poder de fazer marketing, disse que era uma decisão dele, que era isso que ele prometeu que ia fazer e fez. E tudo bem, ele saiu do TPP e desmobilizou um pouco essa possibilidade de um acordo de comércio bastante abrangente que havia. Ele saiu do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. De novo, é uma coisa que é relativamente sem consequências graves. Tem consequências, lógico, porque o Acordo de Paris foi um acordo negociado durante anos, depois de um impasse que durou bastante tempo e que dava esperanças para que a questão das mudanças climáticas fosse, de alguma forma, bem encaminhada. Mas, como vocês devem saber, o Acordo de Paris ele não tem cláusulas que obriguem os países a cumprirem as promessas que fizeram. E são promessas que são feitas e decididas por todos os países individualmente e a sua implementação depende desses países. Então, na prática, o que o Trump fez foi dizer: os Estados Unidos não vão mais se comprometer com as metas que foram fixadas durante a administração Obama. Mas até aí isso é relativo, porque muitas dessas metas dependem fundamentalmente dos estados que compõem os Estados Unidos. E a maior parte dos estados que compõem os Estados Unidos vai obedecer às metas que foram fixadas ou até vão ultrapassar as metas que foram fixadas. Então, tem um poder simbólico grande, mas na prática nem tanto. A Organização Mundial do Comércio. O presidente Trump não tem nomeado pessoas que compõem comitês e tribunais, órgãos de apelação para os Estados Unidos, o que tem feito com que a OMC esteja quase paralisada. E, ao mesmo tempo, ele tenta bombardear a OMC das formas que pode, com o anúncio de tentativas de fazer acordos bilaterais de comércio com outros países. Ele falou que iria abandonar Basileia III. Basileia III, Basileia, vocês sabem, é o Banco Central dos Bancos Centrais, e que Basileia III é um grande plano de regulação para riscos financeiros, uma espécie de regulação dos bancos centrais do mundo. Disse que ia abandonar porque ele é contra a regulação, mas não fez isso ainda, ficou também no discurso apenas. Ele reconheceu Jerusalém como capital de Israel, o que tem um altíssimo poder simbólico,
mas as consequências disso ainda também não foram sentidas, porque na prática o que aconteceu foi inaugurar um prédio, que era o consulado e que virou a embaixada. Mas não houve nenhuma mudança dramática, pelo menos por enquanto, na política dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio. Vive anunciando que vai fazer um plano, que ele tem um plano, o genro dele vai ser o negociador da paz, mas de fato nada acontece a não ser irritação. Ele irrita os palestinos, irrita o mundo árabe, mas não vai além. A Unesco ele saiu e isso pode prejudicar bastante a Unesco. Os Estados Unidos é o maior financiador da Unesco. Mas isso também não é inédito. Durante o governo Reagan, os Estados Unidos saíram da Unesco também. Ficaram fora da Unesco durante, se eu não me engano, os 8 anos da administração Reagan. Ou mais até, depois na administração George H. Bush também. E a Unesco não acabou. A Unesco continua, claro que enfrentando dificuldades, mas continua ativa, continuou durante todos os anos em que os Estados Unidos estiveram fora. Ele abriu espaço para a Rússia na Síria. Ele saiu do acordo do Irã, que foi a obra-prima da diplomacia durante o governo Obama e que era considerado consensualmente pelos diplomatas do mundo inteiro como um acordo muito bem feito que garantiria, pelo menos durante um período de tempo, que o Irã não ia desenvolver armas nucleares. Também é uma coisa séria, mas também é uma coisa até agora sem consequências práticas muito graves. Ele voltou atrás em muitas das medidas de abertura do governo Obama para as relações entre Cuba e Estados Unidos, mas também não foi muito radical. Além do discurso, ele fez muito pouca coisa. Tomou partido da Arábia Saudita no conflito ideológico entre a Arábia Saudita e Catar. Outra decisão arriscada e que provoca irritação, mas que também não teve consequências muito graves. E na área de direitos humanos, ele largou mão completamente de fazer o papel que os Estados Unidos vinham fazendo durante décadas, de ser uma espécie de vigilante das violações de direitos humanos em alguns países. Mas essa ação de vigilância dos Estados Unidos sempre foi uma ação muito hipócrita, porque eles eram bastante severos com alguns países como Cuba e nada hostis com alguns países como a China. Então, ele deixou de fazer para todo mundo, o que também tem uma consequência moral, digamos assim, de alguma gravidade, mas, novamente, apenas simbólica. E ele saiu do Pacto de Migração das Nações Unidas, o que também não significa muito, porque os Estados Unidos não eram muito ativos ali. Em suma, o presidente Trump ameaça muito, mas as ameaças, por enquanto, não têm tido consequências reais muito palpáveis. A gente não percebe ainda o que vai resultar dessas ameaças que ele faz. Mas essas ameaças e o estilo provocam uma grande incerteza. E vocês sabem que a incerteza é pior do que o risco, né? Quando você sabe o que você vai enfrentar, acontece aquilo que os economistas dizem que é precificar, né? Você sabe que pode acontecer uma coisa, você precifica aquilo e fica sossegado, vai dormir tranquilo porque você já está colocando na conta do possível prejuízo a consequência daquele acontecimento. No entanto, a incerteza, quando você não sabe absolutamente o que pode acontecer, ela pode ser muito mais danosa. O que me parece, e aí é uma opinião minha, né, é que, não por causa do Trump, mas por causa de um processo que já vem de algumas décadas, o século americano, que foi o século XX, a hegemonia americana, está realmente destinada a acabar. De uma forma não possivelmente drástica, não uma ruptura que vai se sentir da noite para o dia, mas é alguma coisa que já vem se sentindo há algumas décadas e que vai se acentuar com o Trump, porque ele está abrindo espaço para os outros. Com o nacionalismo
extremado dele, e como ele diz, eu fui eleito presidente dos Estados Unidos, não presidente do mundo, ele está deixando que outros países ocupem o lugar na geopolítica internacional que antes era quase exclusividade dos Estados Unidos. A era de Bretton Woods, com as organizações que foram acertadas entre os aliados numa conferência que aconteceu na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, e que incluíam a ONU, o Banco Mundial, o FMI e o GATT, que depois virou a OMC, essa ordem possivelmente está se encerrando. O que virá é difícil prever. Se depender do Trump, o que virá será o bilateralismo generalizado. Aparentemente, a tática, a estratégia do Trump para as relações internacionais é negociar país a país. E aí, como os Estados Unidos é muito mais forte ainda, tanto econômica quanto militarmente, as vantagens para os Estados Unidos, em tese, podem ser maiores do que em qualquer fórum multilateral. Então, aparentemente, o que ele tem em mente é fazer com que a existência internacional dos Estados Unidos se dê em caráter de bilateralidade com todas as outras nações do mundo, e ele pretende enfraquecer ou esvaziar o máximo possível as organizações multilaterais. Todas elas, de um modo geral. As nações são mais importantes do que as instituições na concepção de política externa aparente do presidente Trump. É difícil você julgar, porque o presidente Trump, ao contrário dos seus predecessores todos, ele não parece ser uma pessoa capaz de elaborar um documento com começo, meio e fim, em que ele explica a lógica que ele pretende adotar e quais são as políticas que ele pretende adotar. Todos os presidentes anteriores tiveram a doutrina Truman, a doutrina Clinton, a doutrina Obama. Não existe, até onde a gente pode conhecer, uma doutrina Trump, a não ser pelos efeitos das coisas que ele fala e tuita. E isso é pouco, porque são coisas desconexas, e no caso específico dele, são coisas que frequentemente são contraditórias entre si e também frequentemente antagônicas entre si. Ele é capaz de dizer uma coisa num dia e o seu contrário 3 dias depois. Tuitar uma coisa a respeito de um país numa semana e depois exatamente o oposto na semana posterior. Agora, o que parece haver também nessa doutrina Trump, que se tenta construir a partir desses indícios que ele vai largando nos pronunciamentos e nos tweets, é que os interesses econômicos estão acima de tudo. E os interesses econômicos dos Estados Unidos estão acima de todos os demais. E que, embora ele tenha aparentemente também, um compromisso com o Ocidente, que foi sempre a área de influência dos Estados Unidos, esse compromisso, ele acha, creio eu, que seja um compromisso que provém de cultura e não de valores. Ou seja, é porque se fala a mesma língua, ou língua parecida, é porque tem um passado histórico mais ou menos comum ou compartilhado, e não porque sejam valores como o presidente Obama supunha, como o presidente Clinton supunha, e até os 2 presidentes Bush também, valores como democracia. Quando o George W. Bush invadiu o Iraque, ele não invadiu sob argumentos do tipo nós vamos cristianizar os muçulmanos. O pai dele até fez um ato falho logo
Ele fez um ato falho logo depois do 11 de setembro, quando ele disse que seriam umas cruzadas, mas ele logo se corrigiu, pediu desculpas, foi visitar uma mesquita em Washington. Ele invadiu o Iraque para levar a democracia. Essa era a alegação. Claro que ele jamais diria os motivos reais que provavelmente o fizeram invadir o Iraque, que eram provavelmente econômicos também. Mas ele usou o argumento de levar a democracia ao Iraque, transformar o Iraque numa democracia. Por isso que ele estava invadindo o Iraque. Ele não usava como argumento, embora pudesse ser a razão real, razões econômicas e muito menos razões culturais. É possível que outros presidentes americanos tenham tido no seu íntimo tanto a concepção de que é preciso fazer com que os interesses econômicos prevaleçam acima de tudo, como a concepção de que a questão cultural é a mais importante a ser preservada para manter a unidade do Ocidente. Mas ninguém dizia isso. Ninguém tinha disfarçatez de falar essas coisas, como o presidente Trump tem. Ele fala na maior, sem nenhuma dificuldade. Hoje mesmo ele está se metendo nos assuntos da África do Sul, dizendo que quer saber o que vai acontecer com os fazendeiros brancos que estão tendo as suas fazendas desapropriadas lá na África do Sul. Ele não tem nenhum problema, como ele não teve nenhum problema de, ao homenagear os guardas da imigração americana, do ICE, que ele considera heróis, ouviu um dos guardas com o nome hispânico falar, e ao terminar ele falou: puxa, você fala inglês muito bem. Ele é americano de 2 gerações, e tem o nome hispânico e as feições hispânicas, e ele acha que está elogiando, dizendo que ele fala inglês muito bem. Ou seja, pode ser até que na substância seja tudo a mesma coisa, mas na forma não é. E a forma é importante em política, a forma é importante na geopolítica. As ameaças, os xingamentos, as ofensas, a maneira como ele se dirigiu ao primeiro-ministro do Canadá, a maneira como ele se dirigiu à primeira ministra da Alemanha, a maneira como ele se dirige aos imigrantes, são coisas que têm consequências, embora não tenham consequências materiais concretas e imediatas. E existe uma clara afinidade entre ele e outros líderes parecidos com ele no mundo, até aqueles com quem ele acaba se confrontando, como agora está se confrontando com o presidente da Turquia, o Erdogan. Ele recebeu o Erdogan em Washington no começo do mandato com os braços mais do que abertos e não fez nenhuma menção a nenhum dos ataques e violações de direitos humanos que ocorrem na Turquia, nem as ameaças à democracia que ocorrem na Turquia. Agora, ele está em confronto com o Erdogan, porque ele quer agradar a sua base religiosa, a um pastor americano que está preso na Turquia, e ele pediu que esse pastor fosse liberado, aparentemente fez um acordo com o Erdogan, aparentemente cumpriu a parte dele, isso é uma coisa meio secreta, que era a libertação de algumas pessoas turcas que estavam presas nos Estados Unidos, e o Erdogan não está cumprindo a parte dele. Então agora o Erdogan virou inimigo, mas o Erdogan e virou inimigo por uma questão que é a outra segunda grande motivação da política externa, de toda a política do Trump, que é agradar a sua base. O Trump, como vocês sabem, foi eleito com menos votos do que a Hillary Clinton por causa das características das eleições presidenciais americanas, que são indiretas, como vocês sabem. A eleição presidencial americana não é resolvida pela contagem do número de votos dos indivíduos, mas sim pela contagem do número de votos dos indivíduos em cada estado, e cada estado tem um número de votos num colégio eleitoral. Então, o Trump conseguiu ser eleito
tendo tido quase 3 milhões de votos a menos do que a Hillary Clinton. E por que ele conseguiu? Porque ele foi capaz de mobilizar uma base extremamente motivada pela eleição dele, que é uma base minoritária no país, são no máximo 40% dos americanos, que são extremamente conservadores, que se sentiam muito ameaçados pela ascensão de pessoas de outras etnias que não a etnia branca e pessoas com identidades políticas diversas das deles, como homossexuais, como transgêneros, como bissexuais, e que achavam, e acham ainda, que a sua sobrevivência nos Estados Unidos e a sobrevivência dos Estados Unidos como um país que eles entendem que os Estados Unidos devem ser, está ameaçada e que só uma ação muito radical de defesa desses valores é que é capaz de preservar a nação americana do jeito que eles a concebem. Então, ele entra em confronto com o Erdogan para mostrar para sua base conservadora religiosa que ele é capaz de qualquer coisa, fazer qualquer coisa por eles, por elas, por essas bases. Mas a simpatia, a afinidade dele com o Erdogan e outros líderes é claríssima. A maneira como ele trata o Duterte das Filipinas, a maneira como ele trata o Netanyahu de Israel, a maneira como ele trata mesmo o Xi Jinping na China, apesar dos confrontos, é de quem se dá bem com esse tipo de líder autoritário e antidemocrático. E isso não é por causa dele. Eu acho que se supervaloriza muito também o Trump, achando-se que ele é que está provocando essa indireitização internacional. Eu acho que isso é uma coisa que antecede o Trump, e o Trump é mais uma consequência de um fenômeno social que nós estamos vivendo internacionalmente, de as sociedades sentirem muito receio de algumas manifestações e de algumas possíveis ameaças, entre elas, principalmente, a questão dos migrantes. A questão dos migrantes talvez venha a ser, talvez seja já, ou venha a ser a grande questão do século XXI. Porque a reação que as pessoas têm quando veem o seu espaço ocupado por diferentes pode ser muito estranha. E nós estamos vendo isso aqui no Brasil. Quer dizer, nós, Brasil, conhecidos internacionalmente e consensualmente como país da tolerância, como país de que tudo se admite, recebe todos os estrangeiros de braços abertos, nós estamos vendo o que está acontecendo lá em Roraima, com os venezuelanos que estão migrando por causa da situação catastrófica em que vive a Venezuela. Bom, mas quais são os pontos principais dessa nova característica geopolítica, como eu a enxergo? E ao dizer que eu enxergo, não quer dizer que isso signifique necessariamente muito, porque eu sou apenas um observador periférico do que acontece, e nem sou um especialista, um estudioso afincado de relações internacionais. Mas a sensibilidade jornalística e o pouco que eu conheço a respeito do assunto me permitem fazer algumas presunções que eu vou transmitir para vocês. Uma é que há dois grandes atores se sobressaindo. Um é a Rússia e o outro é a China. A China não é nenhuma novidade, né? É uma coisa que já vem ocorrendo desde que ela entrou para a OMC, desde que ela se tornou um país capitalista de Estado, desde que ela passou a ser a segunda maior economia do mundo, chegando perto da primeira, desde que ela passou a comprar grande parte da dívida americana, desde que ela passou a exercer uma influência enorme sobre a África e, mais recentemente, uma grande influência sobre a América Latina também, comprando ativos em grande monta, inclusive no Brasil. Hoje a maior parte do setor energético brasileiro pertence a chineses, então a China não é uma grande novidade. Agora a Rússia, que parecia ter
se destroçado com o fim da União Soviética e que passou por um período grande de quase irrelevância no cenário internacional, ela está tomando uma dimensão de ator influente no mundo, talvez sem precedentes na própria história russa. A Rússia é o grande ator na Síria. É ela que dita as cartas na Síria, onde os Estados Unidos investiram muito e perderam a batalha. O Assad continua lá, não vai mais sair, aparentemente, tão cedo, e o grande fiador da permanência do Assad foi a Rússia e continua sendo o ator mais influente lá. A Rússia é o único país hoje que dialoga tanto com os árabes quanto os palestinos e os israelenses. Se alguma solução for encontrada para a crise do Oriente Médio em algum momento, nos tempos atuais, ela tem que passar pela Rússia. Os Estados Unidos, ao declararem Jerusalém capital de Israel, praticamente inviabilizaram a sua condição de intermediador, de construtor de consenso. E a Rússia conta com a confiança tanto de Israel, quanto dos palestinos, quanto de países árabes. E a Rússia tem uma relação excelente com o Irã também. E o Irã tem a influência decisiva sobre o Iraque e sobre a Síria também. Então a Rússia é atualmente, e a Turquia também, a Rússia também tem ótimas relações com a Turquia, ou seja, quando a Turquia se afasta dos Estados Unidos e provavelmente até, se a coisa for mais grave, da OTAN e é rechaçada pela Europa, é muito provável que a Turquia acabe se aliando também com a Rússia. Então a Rússia tem um papel realmente importante. E a China, cada vez mais atrevida em termos de iniciativas internacionais, a sua Belt and Road Initiative é um plano ambiciosíssimo. A China, a gente sempre tem que desconfiar um pouco das promessas. A China promete muito e realiza pouco, em parte parece um pouco com o Trump. Mas ela tem avançado sobre a África mais do que nunca, a América Latina, além da Ásia, é claro, né? E de maneira muito eficaz. Por exemplo, ela criou um banco de investimento em infraestrutura asiático que faz frente a qualquer coisa que o Banco Mundial jamais tenha feito. E com isso, economicamente, materialmente, ela vai colocando as suas raízes no continente asiático e também no africano e também na América Latina. E ela tem exportado, e isso é uma coisa muito interessante, tecnologia de informação para países do seu espectro, tanto na Ásia quanto na África. E onde é que fica o Brasil nisso tudo? O Brasil, que vive um momento interno péssimo, né, como nós sabemos, e sempre que um país está mal internamente, isso se reflete na sua ação externa, enfraquece a ação externa do país, e isso aconteceu com o Brasil. Nós tivemos 16 anos de grande ascensão internacional sob os presidentes Fernando Henrique e Lula, cada um com seu estilo, cada um com o seu programa, mas os dois indiscutivelmente respeitados internacionalmente e fazendo com que o Brasil ascendesse. A partir do governo Dilma, que não tinha nenhum interesse por política externa, entrou em decadência, e no governo Temer, apesar da boa vontade do ministro das Relações Exteriores, não há muito que possa ser feito e não tem sido feito. O Brasil vem se aproximando da Aliança do Pacífico, aqui na América Latina, o que eu acho que é uma coisa positiva. O Mercosul mudou de caráter com a mudança de regime na Argentina e com a suspensão da Venezuela. Portanto, o Mercosul agora talvez seja capaz de fazer alguns acordos com outros países ou outros blocos e está negociando, inclusive, com a União Europeia, com mais concretude, com mais chance de êxito. A União Europeia e Mercosul negociam desde 1999. Eu sempre achei que isso nunca terminaria.
pela primeira vez eu vejo algum vislumbre de que pode terminar, em grande parte por causa do Trump, porque o Trump tem essa outra característica. Ele aliena tanto seus antigos aliados que ele provoca os seus antigos aliados a procurarem novos aliados. Esses novos aliados podem ser seus inimigos ideológicos ou mesmo estratégicos, como o caso da Turquia com a Rússia, mas podem ser indiferentes ou até outros aliados, como é o caso da União Europeia, que pode buscar no Mercosul uma alternativa para comércio, se o comércio da União Europeia com os Estados Unidos realmente naufragar. E o México, né? O México que também, se não tiver maiores ou boas oportunidades com os Estados Unidos, também pode se abrir para o Brasil e vice-versa. Mas o Brasil tem uma grande chance de ter um papel, embora secundário, relevante, parece contradição, mas eu vou tentar explicar, secundário porque o bloco que vai ser relevante, ele faz parte, que é o BRICS. O BRICS pode vir a ser um bloco relevante. Então, o Brasil, na condição de membro do BRICS, poderia ter um papel relevante, embora ele seja secundário, porque no BRICS quem realmente importa é a China, e apenas a China. Mas são sócios, né? São sócios Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia. Então, dois dos atores que estão ganhando proeminência no mundo, a Rússia e a China, fazem parte do BRICS como o Brasil. E o Brasil, com a Índia, são os segundos mais importantes, depois da China e da Rússia. A África do Sul é menos relevante. Então, o Brasil, com o BRICS, ou por meio do BRICS, ou no BRICS, pode vir a ter alternativas na geopolítica internacional nos próximos anos. O BRICS está completando 10 anos. E, a bem da justiça, diga-se que a presidente Dilma, quem eu acabei de criticar por não se interessar por política externa, esse era o único assunto de política externa pelo qual ela demonstrava alguma vontade de fazer alguma coisa. Ela sempre achou que o BRICS poderia ser importante para o Brasil. Fora o BRICS, ela não fez nada, mas ela incentivou e prestigiou o BRICS. O BRICS tem hoje um banco de desenvolvimento pequeno, mas que já começa a funcionar. Ele tem um arranjo de reserva de contingência para socorrer os seus membros em caso de necessidade financeira. O BRICS está se expandindo. É provável, existe já uma entidade chamada BRICS Plus, que participou da mais recente cúpula do BRICS, que inclui o Mercosul inteiro, a União Aduaneira da África do Sul inteira, o bloco chamado Asian-China FTA, SAARC, liderado pela China, que é a Associação Sul-Asiática de Cooperação Regional, e a União Econômica da Eurásia, que é liderado pela Rússia. Então, o BRICS Plus são 35 países. Não é uma coisa desprezível. 35 países, 2 dos quais são 2 dos principais atores do mundo atualmente. Então, via BRICS, o Brasil pode vir a ter algum papel de relevo na geopolítica internacional, sem contar que ele sempre terá um papel de relevo aqui no subcontinente sul-americano, apesar de todas as deficiências com que o governo brasileiro tem agido nos últimos 8 anos. Bom, são 6h21, eu passei 6 minutos do que eu tinha previsto, mas a gente pode conversar um pouco agora. Espero que haja interesse de fazer perguntas e expressar pontos de vista. Não precisa ser só pergunta, vocês podem fazer comentários ou até discordar de alguma coisa que eu digo, eu vou tentar defender minha posição, se for o caso. Podemos começar, acho que ela levantou antes ali. Vem para você, tem mais alguém já aqui? Bom, vocês vão pensando aí, então. Oi, eu sou a Júlia, sou da engenharia de produção na Poli, e eu queria que, se você pudesse explicar um pouco melhor essa tendência de bilateralismo generalizado. Eu não consegui entender muito bem o que isso implica. Tá. Bom, as nações podem se relacionar e se relacionam de 2 formas. Bilateral, quer dizer uma com a outra, e multilateral, quer dizer uma, a outra e outras.
Então, por exemplo, o Brasil tem uma agenda bilateral com os Estados Unidos, grande, uma agenda importante, que inclui comércio, inclui troca de tecnologia, inclui acordos culturais, inclui acordos de defesa, inclui diversas outras maneiras de um Estado se relacionar com o outro. Mas o Brasil e os Estados Unidos também se relacionam multilateralmente. Ou seja, eles se relacionam dentro da ONU, eles se relacionam dentro da OMC, eles se relacionam dentro da OEA, Organização dos Estados Americanos. Lembra das organizações multilaterais que o professor Pedro explicou na semana passada? Então, vários países se relacionam também multilateralmente. O Brasil tem uma tradição na sua política externa, e é interessante e importante dizer isso. A política externa brasileira talvez seja a única das políticas públicas brasileiras que é de Estado e não de governo. O que quer dizer isso? É uma política que tem uma perenidade no tempo. Os grandes rumos da política externa brasileira são os mesmos desde o Barão do Rio Branco, desde o começo do século XX. E continua assim. Apesar das diferenças de estilo entre o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique, a política externa dos dois foi muito parecida. Mais ênfase em algumas coisas, menos ênfase em outras, estilo mais ousado de um, mais contido de outro, mas eles têm mais ou menos os mesmos objetivos. Um dos pontos básicos da política externa brasileira desde sempre é que o Brasil prefere negociar com os outros países em fóruns multilaterais. Por exemplo, comércio. O Brasil sempre preferiu participar e tomar decisões com os outros países por meio do GATT, ou por meio da OMC, ou por meio, por exemplo, da não existente, que nunca acabou existente, Free Trade of Americas, como é que chamava em português? ALCA, a ALCA, não bilateralmente. Por quê? Porque, exceto com alguns poucos países, os países mais importantes, o Brasil é mais fraco. Então, se o Brasil for negociar bilateralmente com os Estados Unidos, ele sai em posição de fragilidade, os Estados Unidos saem em posição de força. Quando está na ALCA, por exemplo, o Brasil pode se aliar com diversos outros países para negociar as coisas com os Estados Unidos. Na OMC, mais ainda. O Brasil sempre foi um muito bom articulador na OMC e conseguiu grandes vitórias na OMC por saber se aliar com países da Ásia, da América Latina, da África. Então, os fóruns multilaterais são os preferidos do Brasil. O mundo vinha numa tendência de todas as decisões, ou as mais importantes decisões, serem tomadas em fóruns multilaterais. O que o Trump vem fazendo é minar esses fóruns multilaterais e tentar trazer todas as suas negociações, as negociações dos Estados Unidos, para as relações bilaterais, nas quais, por os Estados Unidos serem ainda o país mais rico e poderoso do mundo, ele sempre vai sair numa posição de força, numa posição de vantagem. Certo? Boa noite. O senhor estava falando um pouco sobre Pode falar você, que o senhor está no céu. Você estava falando um pouco sobre o BRICS, que tem a China e a Rússia como os principais atores, mas eu queria entender um pouco mais sobre a situação da Índia, que, se não me engano, é o país que o PIB mais cresce atualmente. Por que esse poderio econômico ascendente aí ainda não conseguiu se traduzir em influência geopolítica por estratégia? BRICS? Não, da Índia, especificamente da Índia, porque que essa ascensão econômica deles, eles não estão levando para uma importância maior na situação geopolítica. Tá. Não, primeiro, eu preciso dizer que eu sempre fui muito cético em relação ao BRICS. Tem, inclusive, alguns textos publicados em que eu achava que o BRICS não ia redundar em nada, porque os objetivos comuns entre os 5 membros eram muito pequenos, e as divergências geopolíticas, inclusive, entre eles, eram muito grandes. China e Rússia têm uma relação muito esquizofrênica há muito tempo.
Quando a União Soviética era a grande potência, a China era, em princípio, sua aliada, China comunista, né, a partir de 1949, mas havia uma tensão permanente entre China e União Soviética. E essa tensão se mantém até hoje. Então, China e Rússia, embora sejam sócias no BRICS e sejam, em princípio, aliadas até ideologicamente, são países que têm tensões por motivos geopolíticos também, porque há regiões que eles acham que têm poder de influência ou até de territorial em algumas áreas do mundo ali, eles têm sempre uma certa tensão. Então, eu estou mudando um pouco de posição em relação ao potencial do BRICS por causa do Trump, por causa das mudanças que podem ocorrer na geopolítica em função do Trump. A Índia, ela é um poder regional e historicamente muito limitado também. Ela não tem muito tradição de se expandir, de se projetar internacionalmente. Primeiro porque ela tem um problema enorme com o Paquistão, né? Inclusive, os dois são rivais nucleares, né? Então, as ambições de projeção internacional da Índia são muito limitadas, historicamente. E talvez seja por isso que, apesar da ascensão econômica que ela está vivendo, ela ainda não ter se mostrado mais ativa. Mas, para a Índia, o BRICS é mais importante até do que para o Brasil, porque a maneira dela se projetar como ela nunca se projetou antes. O Brasil, bem ou mal, sempre se projetou internacionalmente aqui na sua região. A Índia, embora seja poderosa, tenha armas nucleares e tenha uma ascensão econômica e tenha uma relação com os Estados Unidos privilegiadíssima, ela nunca se projetou muito internacionalmente. A gente tem mais dois aqui e ela ali depois. Boa noite, professor Gabriel da FEA. O senhor falou muito sobre a influência dos Estados Unidos, inclusive negativamente, através do possível bilateralismo que pode ficar em voga daqui em diante. Mas se a gente fosse olhar mais para a negatividade da influência na China, no mundo e em especial no Brasil, a gente sabe que a China, apesar de ser a segunda maior potência do mundo, não é uma democracia. É o que a gente tem mais próximo de um grande estado fascista mundial. E o aumento da esfera de influência dela aqui na América Latina, aqui no Brasil, não é uma coisa que pode ser preocupante. Isso pelo lado político. E mesmo pelo lado econômico, a nossa desindustrialização também não foi influenciada pelo próprio fato de que a China não joga pelas regras mundiais? É uma boa questão. Realmente eu acho que a China é um parceiro que tem que ser tratado com muito cuidado, com muita cautela, por vários dos motivos que você relatou. No entanto, no momento atual, eu tenho um grande amigo canadense, professor de Relações Internacionais na Universidade de British Columbia, que é especialista em China, e a gente conversa muito por e-mail. E ele outro dia perguntou, de quem que você tem mais medo, do Xi ou do Trump? E eu falei, eu tenho mais medo do Trump, porque o Xi é racional, parece ser racional, o Trump não. Portanto, o Xi é mais previsível, é mais fácil trabalhar com alguém que usa a racionalidade em vez da emoção. E ele disse, eu concordo com você também. É claro que a China e o Brasil têm muito menos a ver do que o Brasil e os Estados Unidos, por todos os motivos, geográficos, culturais, econômicos, históricos. Mas a geopolítica não é feita de ideais nem de desejos. Ela é feita de realidade. E a realidade impõe alianças em alguns momentos que a vontade não desejaria que ocorressem. Só para ficar em alguns exemplos históricos. A União Soviética fez um pacto de não agressão com a Alemanha nazista. Não havia inimigos mais mortais ideologicamente do que o regime nazista e o regime comunista soviético. E logo depois, anos depois, se aliou com os Estados Unidos para combater a Alemanha nazista. E você vai dizer que estava errado, ou que era ruim, ou que não devia ter sido assim.
É muito difícil fazer julgamento de valor na geopolítica, porque há situações em que a realidade se impõe de maneira absoluta. Quer dizer, eu acho que a União Soviética fez muito bem em fazer o pacto de não agressão com a Alemanha nazista para poder se preparar para o ataque nazista que ela sabia que viria e para poder, por isso, rechaçar o avanço nazista. E fez muito bem em se aliar com os Estados Unidos fez muito bem em se aliar com a União Soviética, apesar de serem inimigos ideológicos. Porque se não tivesse sido a aliança Estados Unidos-União Soviética, junto com Grã-Bretanha e França, hoje sabe lá o que seria de nós, né? Então, eu não estou querendo dizer que a situação do mundo hoje é comparável à situação do mundo no fim da década de 30, começo da década de 40. De jeito nenhum, longe disso. Mas, se o trumpismo passar das palavras e chegar a ações, ou mesmo que não chegue a ações, mas que as palavras provoquem tal confusão que torne inviável uma relação do Brasil com os Estados Unidos e outros países sob a esfera de influência dos Estados Unidos, uma relação vantajosa para o Brasil, eu acho que o BRICS e até uma relação com a China pode ser alguma coisa vantajosa para o Brasil, apesar de não ser o meu desejo. Quer dizer, eu, pessoalmente, individualmente, as minhas afinidades são todas com os Estados Unidos e com a Europa Ocidental. Não tenho nenhuma afinidade com a China, país que eu conheço e do qual não gostei. Não gostei de negociar com os chineses, muito ruim negociar com eles. Mas pode ser necessário fazer algum tipo de acordo, de aliança com a China, se não houver alternativas melhores. Satisfaz? Não? Quer contra-argumentar? Não? Eu sou a Júlia Jarry. E eu queria perguntar quais seriam os benefícios para o Brasil na entrada da OCDE e se seria possível essa entrada na OCDE? Seria muito bom. Eu sempre fui grande defensor da entrada do Brasil na OCDE. Eu não sei por que razão o governo Lula não se entusiasmou por isso. O governo Dilma também não. Mas o governo Fernando Henrique gostava da ideia e começou a trabalhar. O governo Temer, e aí é um mérito do governo Temer, está tentando muito entrar para a OCDE. Quais são as vantagens? A OCDE é uma organização que não tem poder impositivo nenhum. A OCDE, eu acho que o professor Pedro explicou isso na semana passada, né? A OCDE estabelece uma série de parâmetros de governança para os países que são seus membros que se obrigam a seguir. A OCDE não pode punir ninguém por não seguir esses parâmetros, mas ela só admite quem segue os parâmetros. E, eventualmente, se deixar de seguir, elimina. Para o Brasil seria muito bom, porque seria argumento para realizar uma série de políticas públicas que são necessárias para o país e que não têm sido realizadas, principalmente na área de política macroeconômica. Por que o Brasil não entrou ainda? Porque os Estados Unidos, sob o presidente Trump, estão bloqueando. Não sei por que também, mas na administração Trump, os Estados Unidos estão bloqueando o ingresso do Brasil na OCDE. A Argentina acho que já entrou, inclusive, não? Ou está entrando, né? Você sabe, Rafael? A Colômbia entrou, a Argentina está quase entrando. Mas não é impeditivo, não tem limite de números de sócios na OCDE. Alguma razão deve haver, que eu não conheço, para os Estados Unidos estarem barrando a entrada do Brasil na OCDE. Mas eu acho que seria muito positivo para o Brasil. Boa noite, professor Carlos. Eu queria saber um pouco sobre o papel que deve ter o Reino Unido no cenário internacional, pós Theresa May e com o Brexit. Como fica o papel do Reino Unido como um ator que sempre teve relevância e de que forma essa gestão Trump interfere e se interfere de alguma maneira no papel do Reino Unido, principalmente no que diz respeito a acordos e a posicionamento em relação às organizações internacionais. Boa pergunta e um esquecimento meu, porque o Brexit é outro grande fator de incerteza
na geopolítica internacional contemporânea. E o Brexit é outro evento, é outro elemento dessa desestabilização à direita que tem sido registrada nos últimos 6, 7 anos no mundo inteiro e que também antecede ao Trump. O Brexit foi tão surpreendente, a votação do Brexit foi tão surpreendente como a eleição do Trump, porque todos achavam que a permanência ganharia o referendo, o voto pela permanência na União Europeia. O voto pela saída do Reino Unido da União Europeia é tão irracional quanto a eleição do Trump. Só que lá foi por número de maioria mesmo, foi uma maioria mínima, mas foi uma maioria. Como você sabe, vocês devem acompanhar, mais ou menos, pelo menos, não se chegou a um acordo ainda. E existem até duas possibilidades inviáveis, mas cada vez mais possíveis. Uma seria a de sair sem acordo. E a outra seria de votar de novo, fazer um novo referendo. Porque o número de arrependidos que votaram pelo Brexit é enorme. Só que as duas coisas são improváveis, mas agora são mais possíveis do que eram antes. Porque não tem saída, aparentemente. Não se chega a um acordo. E sair sem acordo é quase catastrófico, né? Porque vai ficar tudo solto, tudo desamarrado. E votar de novo é uma coisa meio sem precedentes, você fazer 2 referendos no espaço de 5, 6 anos, menos, né? Quando foi o Brexit? Como? Tudo é descartável até acontecer, né? Não é descartável, quer dizer, é descartável, mas o parlamento pode mudar, né? O parlamento é soberano, o parlamento pode mudar. Se chegar a uma situação de caos, como é possível que chegue, vota de novo, né? O voto, pelo menos, resolve, né? Resolveu mal de uma vez, pode resolver melhor de outra vez. Mas eu não sei te responder. Quer dizer, na situação de sair sem acordo, o Reino Unido vai se tornar quase irrelevante, eu acho. E vai ser uma dor de cabeça para o mundo inteiro. Se sair com acordo, vai depender dos termos do acordo. Se vão ser mais favoráveis ou menos favoráveis ao Reino Unido. De qualquer forma, o Reino Unido vive uma situação péssima, sob uma liderança muito fraca também. A Theresa May não tem se revelado uma líder de grande competência política, né? Nem internamente, nem externamente. Mas a resposta honesta é não sei. Senhor, boa noite. Li um artigo esses dias interessante no The Guardian a respeito da popularidade do presidente Trump, que mesmo depois... Como é que eu não entendi direito? Fala de novo, por favor. Tá. Eu li um artigo interessante no The Guardian sobre... Sobre a popularidade do presidente Trump, né? Ah, sim, tá. Que ao invés de declinar, mesmo com as medidas polêmicas que ele andou tomando nos últimos tempos, como, por exemplo, o emprisionamento de crianças separadas dos pais na fronteira, se manteve estável e até cresceu um pouco em algumas regiões, né? E eles citavam um ex-presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, e eu achei uma citação interessante em que ele dizia que os liberais americanos sabem muitas coisas que não são verdade. E ele dizia que isso quer dizer o quê? Que a base eleitoral americana está disposta a fazer vista grossa para as atrocidades cometidas pelo presidente Trump, desde que os interesses particulares dele sejam atendidos, como, por exemplo, o nomeamento do Brett Kavanaugh para a Suprema Corte americana, que defende os direitos religiosos das populações mais conservadoras, e também a saída do Acordo de Paris, que beneficia, né, os grandes industrialistas que não são muito a favor de regulamentação climática. Isso, para mim, é sintomático de um problema mais profundo que a gente enfrenta hoje em dia, que é a falta de governança e talvez de pragmatismo dos movimentos de esquerda e liberais em geral no mundo, que não conseguem arrumar uma maneira de conseguir subir ao governo e governar bem, sem trair os próprios valores morais que implicariam em atender os interesses das populações mais conservadoras, né? Como que você vê esse dilema e de que maneira a gente poderia, talvez como mundo,
tentar atender essas demandas da população que elege esses presidentes esses líderes mais autoritários, ao mesmo tempo não traindo os valores liberais e progressistas? Uma pergunta boa, né? O presidente Trump, no tempo que ele era candidato, eu achava graça nele, ele disse que ele podia matar uma pessoa na Quinta Avenida e não perderia um voto. E eu achei aquilo engraçado, mas parece que é verdade. Eu acho que é capaz dele pegar um revólver, pegar uma mulher, dar um tiro na mulher na frente das câmeras e não vai perder nenhum voto. Por motivos, basicamente, que são os que você está descrevendo, né? Na minha opinião, hoje, né, eu não tinha essa opinião, nem sabia que isso podia acontecer na época da eleição. O que provocou a eleição do presidente Trump foi o acerbamento das políticas identitárias nos Estados Unidos, na sociedade americana. Os Estados Unidos vivem, há uns 20 anos, pelo menos, uma ascensão das políticas identitárias. As pessoas se definem mais pela sua condição, não é menor, mas menos essencial, digamos assim, ou transformam na sua condição essencial identidades que não eram tão essenciais. Havia uma coisa, quando eu era jovem, que era, defina-se. Aí você falava, eu sou homem, pai, brasileiro, corintiano, né? E numa ordem que, em geral, começava com brasileiro. Né? O que você é? Sou brasileiro, sou homem. Passou a ser, a política identitária passou a tornar a coisa mais importante novas identidades, ou identidades que se tornaram mais importantes. Então, eu sou mulher, ou eu sou homossexual, ou eu sou negro. E a negritude, a homossexualidade, a masculinidade, a feminilidade passaram a ser mais importantes do que a nacionalidade, do que a religiosidade. Acho que é mais ou menos isso. As identidades que eram mais prevalentes no passado perderam espaço para as identidades novas, as identidades que vêm se firmando nos últimos 20 anos. Isso, para os conservadores, é aterrorizante. Alguém viveu nos Estados Unidos aqui? Você, eu sei que viveu, né? Cadê o meu amigo de Michigan? Já foi embora. Quem viveu nos Estados Unidos, eu vivi 12 anos nos Estados Unidos, sabe o que é o conservador americano. É uma coisa de meter medo, porque ele tem pavor da mudança. E mesmo quem não é conservador, o americano tem uma cultura, é claro que é uma generalidade absurda que eu estou falando, tem americanos e americanas, tem americanos de todo tipo, mas, de um modo geral, o americano tem pavor de qualquer coisa que saia do quadrado das regras, né? Daquilo que ele está acostumado por muito tempo. Quando você é conservador, religioso, machista, xenófobo, como é grande parte do eleitorado, quase todo o eleitorado do presidente Trump, isso é elevado à enésima potência. Então, sei lá como o Trump conseguiu despertar nessas pessoas o sentimento de que só ele é capaz de salvar essa cultura ameaçada pelos estrangeiros, pelos homossexuais, pelos transgêneros, pelo o que eles chamam de floco de neve, né? A expressão que eles usam para descrever essas pessoas todas que a maioria de nós somos, né? Pessoas que são mais sensíveis, que são mais identificadas com a liberalidade, não com a brutalidade, com a
a delicadeza. Bom, em suma, o fato é que ele conseguiu. Mas se você pensar bem, isso não é nada de novo também. A Alemanha não elegeu o Hitler, mas elegeu mais ou menos como elegeu o Trump. O Hitler teve nas eleições de 1932 30 e poucos % dos votos. O Trump teve 40 e poucos % dos que foram votar, mas dos eleitores, ele teve 25% dos eleitores americanos. Quer dizer, 25% dos americanos elegeram Trump, 32% dos alemães elegeram Hitler. E os alemães são um povo culto, de centenas de anos de cultura. Como é que em 1932 eles conseguiram eleger e depois apoiar e depois, pelo menos, fazer vistas grossas, como você disse, as atrocidades que todo mundo sabia que estavam sendo feitas na Alemanha? Como é que eles foram capazes de olhar e não reagir ao linchamento de judeus, ao fechamento de lojas de pessoas que eram vizinhas deles, com quem se davam bem? Como é que pôde o Heidegger ser reitor de uma universidade que estava expulsando os professores judeus que eram colegas dele? Em suma, as pessoas se comportam com frequência de maneira nada racional, quando os seus instintos mais primitivos são atiçados. E eu acho que para esse americano que apoia o Trump, 8 anos de um presidente negro foi acima dos limites. A eleição do Obama, a meu ver, provocou grande parte do adulamento que se faz ao Trump. E o Trump usou isso o tempo inteiro, quer dizer, durante anos ele disse que o presidente Obama nem era americano, e durante a campanha, quando já não tinha mais como fazer isso, ele disse, eu concordo que ele não é, mas só sabemos que ele não é porque eu levantei o assunto, senão nunca saberíamos se ele era ou não era. Então, são questões difíceis de responder, e como fazer para evitar, aí é mais complicado ainda. Acho que a Hillary Clinton não é capaz de responder. Né? Olá, oi, boa noite, professor. Eu sou o Anderson da Fé. Eu tenho 2 perguntas. A gente ficou sabendo, ainda não totalmente desvendado, mas de uma eventual influência do governo russo nas eleições americanas. E minha primeira pergunta é, o que, na sua percepção, você acha que seria o principal interesse russo em ter Trump como presidente americano? Minha outra pergunta na minha percepção, eu acho que é bem claro assim, um descolamento de grande parte dos países do Oriente se afastando dos Estados Unidos, que até próprio você citou, que hoje em dia, para se negociar dentro do mundo árabe, se passa pela Rússia, e você também tem alguns conflitos envolvendo o Japão e China, Japão e Coreia do Norte constantemente. Isso faz eu temer que o mundo fique ligeiramente mais guerreável nos próximos anos. Não é muito tarde, isso não é um risco muito sério, a partir do momento que Trump saia do governo americano nos próximos anos, em que o mundo fique muito tenso a ponto de eventualmente eclodir algum conflito? Ok. Em relação à Rússia, eu acho que a esta altura já não há muita dúvida de que a Rússia tentou influenciar o resultado da eleição americana. Acho que há bastante comprovação, inclusive admitida por muitos dos proprietários das plataformas de mídias sociais, como Facebook, de que houve sim utilização das mídias sociais para a veiculação de informações com o objetivo de favorecer a candidatura do presidente Trump. Por quê? Porque a Hillary Clinton, como secretária de Estado, foi uma adversária duríssima do governo russo. E a hostilidade entre ela e o presidente Putin sempre foi ostensiva, indisfarçada. E o presidente Putin preferiria 1000 vezes o presidente Trump do que uma presidente Clinton. Pode haver, eu não tenho nenhuma informação,
e seria liviano dizer que há, outras razões anteriores à eleição que fazem com que o Trump fosse o preferido dos russos. Dizem, pode ser verdade ou não, que os russos teriam material moralmente comprometedor em relação ao Trump nas suas visitas à Rússia. É verdade que a União Soviética sempre teve um programa, que tem um nome específico que eu não vou me lembrar agora, um programa dos seus serviços de inteligência, que era de colocar cidadãos americanos, funcionários americanos em situações constrangedoras do ponto de vista sexual, por exemplo, e depois usar o material que eles tinham para fazer chantagem. Há um caso comprovado, histórico, de um grande jornalista americano, o Joe Alsop, que era irmão de um alto funcionário do Departamento de Estado. Essa pessoa era homossexual. Ele foi à Rússia e lá foi convencido por alguns rapazes de programa a ir para um quarto de hotel. Ele nem precisou ser convencido, não sei, mas foi para um quarto de hotel e foi filmado lá, na década de 50 isso. E os russos foram fazer chantagem com ele, e isso, inclusive, consta da autobiografia dele. Portanto, isso é conhecido. Os soviéticos e os russos têm essa prática de colocar pessoas que eles querem chantagear depois em situações em que eles documentam eventos constrangedores que podem causar embaraço para as pessoas. Dizem que há isso em relação ao Trump. Eu não sei e não tenho nenhuma fonte confiável que diga que sim. Agora, eu também não sei, não há nenhuma fonte confiável que diga que sim, mas eu desconfio que possa haver negócios. O Trump é um homem de negócios e cada vez mais se sabe e se comprova, e ele mesmo nunca fez questão de esconder, negócios escusos, negócios ilegais, como está se vendo aí com o advogado dele e o chefe de campanha dele. É possível que tenha havido algum negócio escuso que ele fez na Rússia que o Putin possa dizer que pode usar contra ele. O fato é que o Trump, tão machão, tão inquebrantável, tão imune a ameaças, e na frente do Putin se transforma num gatinho, né? E dizendo que o presidente Putin me garantiu que ele não interferiu nas eleições americanas. E ele fez isso de uma forma muito enfática, embora os serviços de inteligência dos Estados Unidos digam que sim, que interferiram. Então, eu não sei qual é o motivo, mas claramente os russos preferiam o Trump e não há dúvida de que interferiram. Se conseguiram mudar a eleição, isso já é muito mais difícil de saber, porque são muitas variáveis numa eleição apertada como foi essa. Algumas dezenas de milhares de votos em alguns 3 estados deram a vitória ao Trump. Pode ser que qualquer fator, o tempo, o clima, se choveu muito ou não choveu, alguma mensagem falsa que foi consumida por alguns eleitores, pode ter realmente mudado o resultado da eleição. Mas isso não é possível de se comprovar, jamais será provado se isso mudou o resultado da eleição ou não. Mas que eles tentaram influir, acho que não há mais dúvida disso. E a outra pergunta, o mundo está realmente cada vez mais instável, mas eu acho que em grande parte devido ao Trump. Então, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, quando ele sair ficará mais perigoso, foi isso que você disse, não? Vai ter uma mudança em relação a... mas do mesmo jeito que ele está conseguindo separar, um presidente melhor do que ele conseguirá unir mais ou menos rapidamente. Então, é verdade que o mundo está ficando um lugar cada vez mais perigoso para se viver, mas eu acho que dependendo de quem o substitua, o mundo pode voltar a ser um lugar menos perigoso para se viver, se for uma pessoa melhor que ele. Por isso que eu tenho tanto medo do impeachment, porque o vice-presidente que assumiria no lugar dele é pior do que ele, se é possível. Acho que dá tempo de mais uma ainda, tem 3 minutos. Tudo bem, vamos lá, mais uma então.
Eu sou José Paulo, sou do jornalismo e primeiro eu queria fazer uma recomendação que foi o último programa do Last Week Tonight da HBO com o John Oliver, que é sobre trade nos Estados Unidos e é muito bom a qualidade do programa. E segundo, eu vou fazer só uma das perguntas que eu tenho, depois eu converso com o senhor, a respeito do sistema de checks and balances da política americana, como isso atua de forma a inibir parte das ações que o Donald Trump tenta implementar no mundo dentro da sua proposta de política internacional. Pois é, por enquanto mais ou menos. Você tem tido no judiciário muitas ações de juízes de primeira instância e até de segunda instância brecando algumas das ações mais abusivas do presidente Trump, mas você tem tido no Congresso, sob o controle dos republicanos, a completa ausência de reação às coisas mais abomináveis que o presidente Trump tem feito, como, por exemplo, essa monstruosa, inacreditável prisão de crianças filhas de imigrantes que entraram ilegalmente no país. A imprensa tem reagido de forma bastante vigorosa, né? Mas a imprensa não é parte do governo, do sistema político, né? E você tem os estados, alguns, principalmente a Califórnia, mas outros também, Nova York, também reagindo de forma vigorosa, e cidades como Nova York, como Los Angeles, São Francisco, também reagindo de forma bastante vigorosa. Então, você tem alguns setores desse sistema funcionando bem e outros funcionando mal ou insuficientemente. Tá? Então, tá bom. Então, muito obrigado. Semana que vem o professor Pedro termina essa primeira fase do nosso curso, tá?